Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão da reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas, que vem promovendo uma série de debates e palestras com o setor de ciência e tecnologia do nosso município. Nós já tivemos aqui representando universidades, empresas, institutos, sindicatos de trabalhadores e agora, hoje, temos a honra de estar recebendo o senhor Vitor Mamana, que é diretor do CTI, Renato Ascher, a quem nós convidamos para compor a mesa aqui. Por favor, Vitor. Registrar aqui a presença do Rodrigo Bonfá, que é assessor do vereador Jorge da Farmácia. Muito obrigado pela presença. Bom, a comissão tem aberto espaço para que os institutos de pesquisa, assim como outros membros, possam falar um pouco da sua experiência, né, do seu trabalho, suas propostas e, inclusive, o que a cidade pode estar contribuindo, né, nessa parceria que tem que ser cada vez maior para o progresso da ciência e da tecnologia na nossa cidade. Então, dentro dessa mesma linha, nós estamos hoje aqui para receber as propostas de orientações e esclarecimentos do CTI, uma instituição que vem tendo uma parceria muito grande aqui com a nossa cidade, tem sido até um exemplo aí para outros institutos e que a gente espera poder sempre continuar com esse apoio. A gente sabe da agenda bastante apertada que tem o Vitor, então, Vitor, agradeço de público aqui sua disposição de participar e para nós aqui é muito importante, nós vamos estar repercutindo isso, né, para que a população de Campinas também tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais desse brilhante trabalho desenvolvido no CTI Renato Ascher. Então, já passo a palavra para que você possa fazer sua apresentação, depois a gente vai abrir para as perguntas. Muito obrigado. Oi, tudo bem? Tá jóia. Isso, tá bom. Bom, eu agradeço muito, vereador, o convite. É uma honra poder estar aqui. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de falar aqui na Câmara. Então, é muito significativo para mim. E, certamente, a cidade vive um novo momento agora. A cidade está num momento de transformação. A gente percebe isso andando pelas ruas, né? E as instituições de pesquisa têm um papel muito importante na história e na realidade dessa cidade. Então, poder falar do CTI, poder explicar o que é o CTI Renato Ascher para a Câmara é uma coisa muito importante para a gente. Então, eu vou começar falando um pouquinho do CTI em si, e depois eu queria mostrar, acho que são 8 slides, sobre uma proposta que nós temos para a cidade, que a gente traz lá do governo federal para cá, e que o senhor já vem manifestando um grande apoio, já esteve presente conosco em vários eventos lá no CTI, e a sua liderança tem sido muito importante para a gente nesse processo. Então, eu começo falando sobre o CTI, explicando para vocês. Bom, nós somos do governo federal, né, o governo federal na cidade de Campinas, né? Então, é um órgão da administração direta, né? Ele foi criado na década de 80. Ele é mais antigo que o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, na verdade. Ele foi criado em 82, o Ministério foi criado em 85. Mas depois nós fomos agregados à estrutura do Ministério. No Ministério tem em torno de 20 e poucas unidades de pesquisa no Brasil inteiro. Só em Campinas tem 2, que é a CNPEM, que é o antigo Síncrotron, e o CTI. O Síncrotron tem uma formatação diferente, porque ele está no formato de organização social, e o CTI é administração direta. Eu sou diretor do CTI, eu estava explicando até para o vereador, o CTI ele tem um sistema de escolha de diretores que é por comitê de busca, ou seja, normalmente são cientistas, pesquisadores que submetem seu nome para a aprovação de um comitê que é formado pelo ministro. Então, é uma escolha técnica, não é uma escolha política, né? E a orientação que a gente sempre tem do governo federal é conduzir a instituição da forma mais republicana possível, né? E mais próximo possível de todas as esferas de governo.
Então, o CTI tem presença muito forte em Campinas, mas ele está presente em todos os estados brasileiros, né? Nós temos projetos em todos os estados brasileiros e, em Campinas, evidentemente, é uma presença bastante forte. O CTI ele é voltado para a tecnologia da informação, né, e teve grandes impactos ao longo da sua história. Um deles é a própria votação eletrônica. Nós fomos responsáveis, a cidade de Campinas foi responsável pela primeira demonstração do sistema de votação eletrônica no final da década de 80, né? E várias outras vitórias aí que, ao longo do tempo, o CTI conquistou, né? Eu sou herdeiro dessas vitórias, na verdade, vim depois, e agora com vitórias também bastante recentes, coisas que o CTI vem conquistando com muita força. O CTI hoje, ele é partícipe do sistema de avaliação, por exemplo, da votação eletrônica, da segurança da votação eletrônica, né? Nós temos um papel que é verificar constantemente a segurança da votação eletrônica junto com outras instituições, a serviço do TSE. Um sistema que eu posso garantir para vocês é extremamente seguro, e é na cidade de Campinas que boa parte dessa contribuição está ocorrendo. O CTI também foi responsável, por exemplo, pela primeira demonstração de um voo de um veículo robótico. Isso poucas pessoas sabem, mas o primeiro veículo mais leve que o ar, com voo autônomo, foi demonstrado pelo CTI no início dos anos 2000. E tem tantas outras vitórias. Fomos campeões do futebol de robôs na década de 80 várias vezes, ganhamos do Japão, da Coreia, naquele período. E na área de microeletrônica, grandes conquistas também. Então, é uma instituição voltada para políticas públicas, para atendimento de políticas públicas, né? E para resolver problemas práticos. Então, uma vitória recente, que eu acho que é importante os campineiros conhecerem, é o sistema de alerta antecipado de catástrofe. Quando houve aquele deslizamento na encosta, no Rio de Janeiro, né, na região serrana do Rio, o governo tomou a decisão de criar um sistema de alerta antecipado de catástrofe. E esse sistema é constituído por milhares de pluviômetros automáticos espalhados pelo país. E o CTI foi chamado para não só fazer o software desse sistema, como também instalar os pluviômetros, né? E hoje o CTI já tem participado da instalação de mais de 1.500 pluviômetros no país inteiro. E quem tiver curiosidade de conhecer essas informações, inclusive até tem uma motivação turística para isso, vereador. Quando a gente vai viajar para um lugar, quer saber se está chovendo, é só abrir o site do CEMADEM, cemadem.gov.br, entra ali no mapa interativo e você vai ter um mapa de todos os pluviômetros do país. Então, você quer ir para Ilhabela, tem um pluviômetro em Ilhabela. Você quer ir para Caraguatatuba, tem um pluviômetro em Caraguatatuba. E é em tempo real. Ele dá a chuva nas últimas 24 horas, nas últimas 4 horas, nas últimas 24 horas e nos últimos 7 dias. Então, com isso você pode se planejar, saber se naquele momento está chovendo ou não, tá certo? Ele não é previsão do tempo, ele dá em tempo real se a chuva está ocorrendo, né? E ele também, hoje, isso não foi muito divulgado pela imprensa, mas na crise do Cantareira, o CTI foi responsável por instalar os pluviômetros para apoiar o governo do Estado. Foi o apoio que o governo federal deu para o governo do Estado, o pluviômetro na região do Cantareira, né, para poder ajudar no planejamento nessa questão da crise hídrica, né. Estamos em conversas com a Sanasa também, para apoiar a Sanasa com esse instrumento. Então, você pode pensar no CTI como um instrumento para realmente executar políticas públicas, né, para fazer com que ideias vinguem e inovações aconteçam. O CTI ele também atua muito fortemente com o setor produtivo. A gente tem em torno de 150 empresas que são atendidas todo ano, empresas aqui da região ou do Brasil inteiro, principalmente aqui da região. Então, essa indústria toda que a gente chama de contract manufacturers, essas empresas que fabricam eletroeletrônicos da região, todas se beneficiam do CTI, se beneficiaram no momento de instalação, seja na capacitação dos profissionais que vinham para a região, seja quando você tem que absorver uma tecnologia que vem de fora. Então, a instituição serve para isso, né? Ela serve para também ajudar a indústria a se estabelecer
no país. O CTI está aberto para ideias, para projetos. Eu gostaria que todos pensassem no CTI como uma praça pública, assim que a gente tem construído a ideia do CTI. É uma praça como um outro equipamento público que tenha por aqui. Isso é uma coisa que o governo federal tem insistido muito, para a gente estar presente com a sociedade, bem próximo da sociedade. Então, venham conhecer, é só marcar uma visita. Eu vou ter o maior prazer de mostrar para vocês todos os nossos laboratórios lá. E temos projetos de grande impacto na sociedade também na área médica. Então, talvez alguns de vocês conheçam, porque tem tido uma grande presença na mídia, esse projeto de prototipagem rápida para atividades da medicina. Eu costumo dizer, não faça uma cirurgia ortopédica antes de pedir para o seu médico conversar com o CTI, tá certo? Porque a gente tem condição de ajudar através do SUS, né? O sistema todo através do SUS, um grande investimento do Ministério da Saúde nos últimos 3 anos. A gente tem uma metodologia para prototipagem de peças ortopédicas e também para análise de imagens médicas, que já tem mais de 3 mil casos atendidos no país. Isso é o CTI que está fazendo, né? Isso também é pioneirismo mundial, iniciado por um colega nosso lá na década de 90. Então, todas essas conquistas estão à disposição da sociedade. E também uma pessoa que tem uma ideia, um projeto, que queira desenvolver uma inovação, o CTI tem um instrumento para tocar propostas, né? Uma vez acionado por alguma instituição, a gente tem condições de avaliar o desenvolvimento de novas tecnologias, uma nova ideia. Nós temos uma fundação de apoio para isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje, vereador, se o senhor me permitir, é uma proposta que nós estamos desenvolvendo para a cidade, que o senhor já tem manifestado um grande apoio, tem estado presente na concepção dela. Eu acho que eu apertei alguma coisa errada. Acho que está aqui? Não, está aqui. Vamos ver. Que é o Complexo Tecnológico Educacional na região de Campinas. Para quem não sabe, o Instituto Federal São Paulo, que é o antigo Cefet, né, o pessoal conhece mais como Cefet, ou como Escola Federal, ele está localizado na cidade de Campinas. Já está com cursos há 2 anos, né, operando em Campinas. E o Instituto Federal é um instrumento muito poderoso de formação de recursos humanos, tanto no nível técnico quanto no nível superior. Para vocês terem uma ideia, de 1909 a 2009, o Brasil fez em torno de 100 campi de Instituto Federal. De 2009 a 2014, foram mais 400. Tá certo? Então, houve uma expansão muito grande. No estado de São Paulo, nós tínhamos 2 campi e agora temos 32. Né? Então, é uma grande investimento do governo federal na formação de recursos humanos e na disponibilização de cursos na área, no nível superior e no nível médio. Né? O Instituto Federal em Campinas está oferecendo análise de desenvolvimento de sistemas, que é a análise de sistemas, o pessoal conhece mais como análise de sistemas, né, na área de computação, vamos dizer assim, e está oferecendo isso dentro do CTI. Então, nós fizemos um convênio, o Instituto Federal está utilizando as nossas salas de aula do CTI, nós temos salas de aula lá, para formar profissionais. Só para mostrar para vocês o nível de sucesso desse convênio, no primeiro SISU desse Instituto Federal, nós tivemos 50 candidatos por vaga. No segundo, nós tivemos 90, o que é um nível ITA, Poli, né, altíssimo padrão, né, de competição. E, como vocês sabem, quem faz a escola são os alunos. Né? Quando você tem uma grande competição, tem bons alunos e a escola que realmente se beneficia disso. Então, é também uma forma muito econômica que nós descobrimos para ter o Instituto Federal em Campinas. Por quê? Porque, ao utilizar a nossa infraestrutura, nós estamos compartilhando infraestrutura. O CTI funciona durante o dia, o Instituto Federal funciona à noite, é um curso noturno. E otimizamos vigilância, limpeza, água, luz, quer dizer, tudo. A gente compartilha com o Instituto Federal agora os nossos custos, né? E isso tem significado uma grande economia para o governo federal. Tá? Então, a gente, em 2012 e 2013, tivemos uma grande economia de recursos por determinação do governo federal, fazer
contenção de despesas, mas essa contenção de despesas, no caso do CTI, nem foi sentida, porque o Instituto Federal chegou e começou a bancar parte dos nossos custos. Isso foi muito inteligente, foi uma coisa que funcionou. Agora acabamos de doar para o Instituto Federal 10 mil metros quadrados. O Instituto Federal já está com a obra bastante avançada no Campo Grande, está andando rapidamente. Também o vereador Von Zumbi tem apoiado bastante essa empreitada, né? Teve presente conosco lá no lançamento da pedra fundamental. E o Instituto Federal agora já chegou a 8% da obra, né? Já passou aquela fase inicial da obra que é mais enrolada. E algumas questões aí de energia elétrica e água que precisam ser equacionadas aí junto com a prefeitura, mas o Instituto Federal está já caminhando bastante rapidamente lá no Campo Grande. No CT, então, doamos 10 mil metros quadrados, já fomos lá na SPU para passar para eles, significando que em Campinas o Instituto Federal vai ter 2 campi. Vai ter no Campo Grande e vai ter na região do São Marcos, né? É um bairro de baixa renda, um bairro que precisa de equipamentos públicos, né? E essas 2 instituições juntas vão ser transformadoras do bairro. Tá? Com certeza aquele bairro vai sofrer uma grande transformação pela presença da universidade, que traz os alunos. O próprio CTI já está percebendo isso, porque à medida que a universidade chegou para dentro do CTI, nós começamos a ter direito a policiamento, começamos a ter direito a uma série de condições especiais que aparecem por conta da presença de uma universidade, né? E o apoio da prefeitura tem sido muito importante também na questão da guarda municipal, né? Então, toda uma transformação já está em curso lá, né? E aí, com essa ideia de trazer o Instituto Federal, nasceu esse conceito de complexo tecnológico educacional. Ele funcionará como um outro polo de desenvolvimento semelhante ao que o Unicamp representou para Barão Geraldo. A gente acredita que vai ter o mesmo impacto na região ali do São Marcos, do Santa Mônica, do Jardim Campineiro, na Vila Olímpia. E, basicamente, é um conceito que é praticado em todo o mundo. É o mesmo conceito que foi usado no Brasil, no caso do CTA-ITA, que é você ter o Instituto de Pesquisa junto com a universidade e junto com as empresas. Porque uma coisa que eu não mencionei é que nesse mesmo campus do CTI, onde nós temos 240 mil metros quadrados, está sendo construído, já está ficando pronto. Quero já convidar o vereador, vamos tentar trazer o prefeito, o governador, vamos tentar trazer todo mundo, né? Precisamos ver a agenda do ministro também, para inaugurar o primeiro prédio do Parque Tecnológico CTI Tech no CTI. Tá? Já está ficando pronto. Tivemos aí um grande apoio da Secretaria, se não me engano, de Desenvolvimento, de Campinas, de Meio Ambiente, e com isso o prédio está ficando pronto. E com isso nós vamos ter então o tripé, que é o mesmo tripé que está lá presente no CTA em São José dos Campos, que é o Instituto de Pesquisa, no caso do CTI, a Universidade, o Instituto Federal São Paulo, e o Parque Tecnológico CTI Tech, tá certo? Mas não é só isso. Eu vou mencionar que tem outras coisas também. Mas, passando para vocês que não é uma ideia brasileira, na Europa tem outros modelos parecidos, o Instituto Fraunhofer, que é o mais citado na Alemanha, o Instituto Carnot na França, nos Estados Unidos tem coisas semelhantes, em Taiwan tem coisas semelhantes, e é isso que nós estamos oferecendo para Campinas, né, através desse esforço aí do governo federal. No ambiente do CTE, a gente constrói sinergia entre os agentes dos setores acadêmicos, de P&D e de produção industrial, todos eles produtores de ideias, de métodos e processos de base tecnológica, visando a oferta de bens e serviços à sociedade. Então, o slogan do nosso CTE é: o todo é maior do que a soma das partes. Você soma 2 mais 2 e dá 5, tá certo? Então, a abrangência do CTE em Campinas, ele está voltado para estímulo da cadeia produtiva regional e nacional, ou seja, ele é um esforço nacional, bem como para a formação de recursos humanos e para atendimento das demandas sociais. Eu acho que o CTE traz uma nova perspectiva de progresso, em especial para as regiões ali no entorno do CTI, perto ali dos Amarais. As instituições que nós já identificamos como potenciais partícipes, né, na verdade, mais do que potenciais, a gente já está com a coisa bem andada. O próprio CTI, o Instituto Federal, que já está lá dentro, tem em torno de
se não me engano, entre 40 e 50 servidores já do Instituto Federal, localizados no CTI. O projeto da Escola Criativa Tecnológica Social, queria convidar o vereador para participar da elaboração desse projeto. Vereador, nós conseguimos um recurso do CNPq em torno de R$2 milhões para a construção do primeiro protótipo de uma escola. Eu depois vou mostrar mais detalhes, mas essa escola ela é um modelo de escola adaptável ao ambiente onde ela vai ser instalada. Então, fazendo um paralelo rápido, vereador, imagina como é que chamava aquelas escolas os CIEPs, né? CCEPs, né? Os CIEPs, eles eram aquele prédio que era desenhado um prédio único e você ia colocando aquele prédio em vários lugares do país. Não importava se o lugar era quente, frio, quais eram as condições socioeconômicas. Então, você tinha uma solução arquitetônica e a sociedade tinha que se adaptar a essa solução arquitetônica. A escola adaptável é uma solução arquitetônica adaptável. Foi criada por um arquiteto famoso que fez o prédio da Petrobras lá no Rio de Janeiro, que é o Wagner Garcia. E essa escola, você coloca as características socioambientais onde você vai colocar a escola e ela saiba otimizada para a questão de insolação, o conforto térmico e número de alunos e assim vai, né? Ela totalmente tem um algoritmo que condiciona as questões arquitetônicas para deixar a escola o mais funcional possível e confortável possível. E essa escola, a nossa proposta é que ela tenha métodos construtivos totalmente inovadores. Uma das ideias é que ela possa ser impressa, né, por impressora 3D. É uma coisa que no mundo a impressão de prédios, de edifícios, é uma coisa que está sendo muito em voga, a pesquisa nessa área. Bom, nós estamos com o Centro Nacional de Referência de Tecnologia Assistiva, uma iniciativa que já vingou, já está dando certo, coordenando mais de 90 núcleos em todo o país. Na verdade, nós não coordenamos, né? A gente abomina essa palavra, nós participamos da rede dos núcleos, tentando apoiá-los, levantando informações, e levando a informação de tecnologia assistiva. Para quem não sabe, tecnologia assistiva é aquela tecnologia que tira as barreiras do ambiente para as pessoas com deficiência. A Prefeitura de Campinas está com uma iniciativa muito importante, uma pioneira em termos municipais, que é a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, né? A secretária Manu está dando um show de bola aí nessa área aqui em Campinas, transformando a cidade. O Parque Tecnológico que eu já mencionei, o CTI Tech, e a nossa fundação de apoio. Hoje esse ecossistema já bateu 100 milhões de reais, né? Aqui na região de Campinas, contando com o Instituto Federal. Nós já batemos 100 milhões de reais tranquilamente, porque a fundação de apoio do CTI já passou de 30 milhões. O CTI, no início da minha gestão, nosso orçamento era 38 milhões de reais. Agora estamos com 50 milhões de reais. E o Instituto Federal são tantos outros milhões. Então, somando só nesse ecossistema, nós já estamos ali realmente, em termos de orçamento, de recursos, já estamos em condições de fazer uma grande diferença para a cidade. O potencial de crescimento do CTI em termos orçamentários é muito grande. Nós estamos recebendo emendas parlamentares, vereador. É uma forma muito fácil de mobilizar emendas parlamentares. Por quê? Porque não depende de Siconv, não depende de nada disso. Por exemplo, uma atividade de formação de recursos humanos na escola aqui em Campinas, um deputado federal que coloca uma emenda parlamentar no CTI, imediatamente já aparece como bolsas de ensino médio para alunos na escola pública. Então, esse é um instrumento que a gente tem recebido bastante emenda parlamentar. Então, eu acho que vale a pena a gente mobilizar isso. CTI Renato Archer, então, falando um pouco das políticas públicas, já falei o que é uma unidade de pesquisa, que é a Tecnologia da Informação. Eu queria dizer uma coisa importante, que nós somos... Qual é o principal produto do CTI? O principal produto do CTI é o método de engenharia, é a capacidade de realizar um projeto usando a engenharia. Então, será que o principal produto do CTI é tecnologia da informação, ou será que é energia, ou será que é saúde? Todas essas áreas estão presentes lá no CTI. Nosso principal produto é usar o método de engenharia para atender a saúde, para atender a energia e para atender a tecnologia da informação, né? O atendimento de políticas públicas do governo federal em que nós estamos atuando. Então, tem a Política Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, a Política de Alerta Antecipado de Catástrofes, o Programa Brasil Maior, que é uma política industrial muito importante aqui para Campinas,
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Semicondutores e a Estratégia Nacional de Defesa. Tá? Na área de defesa, o CTI está atuando muito fortemente, contribuímos muito, eu não tinha mencionado isso, para a segurança dos grandes eventos que ocorreram no país aí na Copa. Como vocês sabem, não teve grande problema, né? A Copa foi um sucesso, ao contrário de tudo que se disse, a menos do 7-1, né? Que foi Mas isso não dependeu do governo federal, viu, gente? Isso é uma outra história. Mas a parte que dependeu do governo federal, os aeroportos estão aí, todas as infraestruturas estão, as que não ficaram prontas ainda estão ficando prontas agora. Então, realmente, e uma das coisas que não aconteceu na Copa foi grandes problemas de segurança, né? E o CTI atuou junto com algumas áreas de segurança do país na identificação de riscos, né? E aí um dia eu posso entrar em mais detalhes sobre isso. Na parte do programa Brasil Maior, eu queria passar aqui, como vocês são articuladores da cidade de Campinas, existe um programa, vereador, que é muito importante conhecer, que é o CERTIX e a Portaria 950. Os ordenadores de despesa agora podem optar por solicitar a certificação de tecnologia nacional nas compras públicas. Então vai fazer uma licitação, coloque no edital a necessidade de certificado de tecnologia nacional. Por quê? Porque isso vai dar uma margem de preferência para aquela tecnologia nacional desenvolvida no país. Quem certifica? O CTI certifica para saber se aquele produto, não a empresa, mas aquele produto foi desenvolvido no país ou não. Isso para a cidade de Campinas é muito importante, porque a cidade de Campinas é produtora de tecnologia. Então, a cidade de Campinas, através da municipalidade, através da prefeitura, em suas compras públicas, fazer essa exigência, vai beneficiar a própria região de Campinas, mais do que qualquer outra região, porque nós somos produtores de tecnologia, nós somos produtores de software, né? Então, eu entendo que esse instrumento de compras públicas, tanto na administração direta municipal como nas suas empresas públicas, é muito importante. Está previsto na Constituição, na parte que prevê que a compra pública pode ser usada para estimular a tecnologia nacional, e está previsto na Lei 12.349, que é uma lei que modifica a 8666. Tá certo? Então, precisamos fazer um dia aí especial sobre isso. Tá? Tá? Joia. Tá. A 12.349 é 1, 2, 3, 4, 9. E essa lei que alterou a 8666, né? E finalmente regulamentou essa questão de usar o poder de compra do Estado para estimular o desenvolvimento da tecnologia nacional. Não é uma medida xenófoba, ao contrário, é uma forma de estimular uma empresa estrangeira que estiver localizada no Brasil e desenvolver um produto aqui, também pode ser beneficiada por essa preferência. Mas é muito importante para Campinas, com certeza, talvez, quem sabe, um dia propor até uma lei aqui em Campinas, alguma coisa que dá joia. Tá, maravilha. Bom, o Parque Tecnológico do CTI-TEC ele foi oficializado no Diário Oficial da União em 22 de outubro de 2010, mas ainda não tinha prédio, foi na minha gestão. Esse é um sonho antigo do CTI, de fazer um parque tecnológico, desde a década de 80 que se sonhava com isso, mas existiam umas questões fundiárias que foram se resolvendo, e em 2012, na verdade, a gente começou a primeira obra do parque, e hoje ele já está credenciado no sistema paulista, que é para poder obter alguns incentivos estaduais. E o objetivo principal é viabilizar a sinergia entre empresas e entidades de pesquisa que atuem nos setores tecnológicos de ponta. O Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Inovação, também parte do CTE, é uma autarquia federal. Ele não é diferente institucionalmente do CTI, que é uma administração direta. Eles são autarquia, têm até mais autonomia que a gente. Eles estão vinculados ao MEC. Foi fundado em 1909. Olha o patrimônio que isso é para o país. Foi fundado em 1909 e é reconhecido pela sociedade paulista por sua excelência no ensino público gratuito de qualidade. O Instituto Federal, ele é federal, mas ele no estado de São Paulo tem uma grande importância. Nós tivemos um momento muito difícil para os institutos federais, na década de 90, ali por 96, 97, se não me engano, em que foi feita uma lei que proibia a expansão do sistema. Por algum motivo, isso
se manteve. Em 2002, essa lei foi revogada, 2003 foi revogada, e foi quando o Instituto começou a ter uma grande ampliação no país. E por que isso é tão importante? Porque o Instituto Federal é um pouco diferente de uma Unicamp e de uma USP. Ele é mais voltado para o mercado de trabalho. Ele é mais parecido com o que a gente conhece aqui em São Paulo como as FATECs, né? Então, você consegue formar um recurso humano mais rapidamente para chegar no mercado. A expansão, como eu já disse, acelerou-se muito nesse século. A partir de junho de 2013 foi implantado, então, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Instituto Federal São Paulo, nas dependências CTI. O Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, já falei para vocês, foi criado em 2012 e tem atuado na área de tecnologia assistiva e vai fazer parte do CTE também. A Escola Criativa e Tecnológica Social já mencionei. Vou falar rapidamente da Fundação de Apoio. Vereador, esse é um instrumento muito importante para a cidade de Campinas. Nós já estamos trabalhando com a IMA e estamos trabalhando com a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência. A FACT está totalmente à disposição da Prefeitura, da Municipalidade e da Câmara. É uma instituição privada, sem fins lucrativos, que foi instituída pela ABINE, que é a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, e pela CESP, que é a Associação na área de software. E o objetivo dessa fundação é apoiar o CTI, mas também apoiar as políticas públicas do Ministério. Então, ela pode ser mobilizada, como está acontecendo no caso da IMA, também pela Prefeitura. Tá? É um modelo bastante transparente. Ela pode receber recursos federais, né? Então, uma demanda aqui de Campinas, em que se possa levantar uma emenda parlamentar, ela pode chegar mais rapidamente para Campinas através desse instrumento. Tá? Mas ela também pode receber, em alguns casos, em situações muito especiais, contratação direta da Prefeitura. Tá certo? E eu queria terminar, já estou falando demais, queria terminar contando sobre esse evento, um evento que a gente tem tido o apoio da Câmara também, que é o WASH, Workshop para Aficionados em Software e Hardware. Já convidar todo mundo aqui presente, eu sei que algumas pessoas já participaram, né? E já fizeram uma grande diferença. E eu mesmo estou... são 3 salas de aula, uma das salas de aula eu mesmo estou dando aula, é de sábado, é um trabalho voluntário que eu estou fazendo junto com colegas. E quem quiser participar pode se inscrever no site do CTI, é para crianças de 8 a 100 anos de idade, basta apenas estar alfabetizado. Né? Nós estamos fazendo um trabalho muito forte com o Vila Olímpia, que é o bairro ali perto, mas também aberto para a cidade inteira. E a nossa ideia, vereador, queria contar com o seu apoio, é espalhar isso pela cidade inteira. Então, nós já fizemos um convite, é só uma questão de ajustar datas, aí eventualmente o senhor pode nos ajudar nisso, para a Secretaria de Educação mandar seus professores para participarem e serem capacitados nessa método de ensino. Tá? Nós ensinamos o Scratch, que é a parte inicial do evento, que é uma linguagem de programação que permite às crianças, em 4 horas, fazerem o seu primeiro jogo. Né? Fazem um joguinho até que bonitinho, né? Depois de mais 4 horas, mais bonito ainda, até chegar realmente em jogos de padrão. Assim, muito bom. E a criançada fica louca. Tá? A gente teve até um dia, na época, no dia da eleição, que a gente teve que cancelar o evento na véspera. E a gente fez um evento menor por causa da eleição e coisa e tal. E, de repente, bateu na porta do CTI 40 crianças. Não, nós queremos participar, nós queremos vir. E a gente, como a gente tem sala de aula disponível, nós temos 5 salas de aulas, a gente vai chegando o pessoal, a gente vai abrindo sala de aula. Né? Ele não é um curso, ele é um workshop, né? É diferente, é uma oficina. E a nossa pretensão não é formar profissionais de informática, mas a verdade é que é um método muito tranquilo de ensinar matemática para a criançada. Tá? Então, no final, elas acabam aprendendo matemática, que é o principal objetivo, e também aprendem computação, se preparam para conhecer uma linguagem de computação. Então, eu tenho convicção que a gente pode levar isso para todas as escolas de Campinas. O que nós recebemos, vereador, foi uma emenda parlamentar que foi colocada no CNPq, e agora nós temos essas bolsas que estão no CNPq disponíveis para alunos de ensino médio. Tá certo? E esses alunos estão vindo no CTI, e a nossa ideia depois é que eles voltem para as escolas levando esse conhecimento. O conceito que eu até já conversei com o prefeito Jonas, com alguns vereadores também com o senhor, é o conceito do rolezinho da ciência. Como tem o rolezinho do shopping, que o pessoal vai no shopping invadir o shopping, nós temos um rolezinho para invadir a escola com ciência e tecnologia. Tá certo?
Então, terminando. Então, a ideia é trazer aqui para vocês conhecerem o CTE e pedir o apoio de vocês para que a gente possa trazer mais esse equipamento federal aqui para Campinas. Tá joia? Obrigado, Vitor. Quanta coisa legal que você tem e faz, né? Quer dizer, e é interessante essa questão, porque até, né, a gente, até por dever de ofício aqui, vem procurando cada vez mais se inteirar dos trabalhos do CTI. Cada vez a gente se surpreende mais e acredito que a maior parte das pessoas não sabe nem um décimo do que acontece lá no CTI, né? Então, assim, até por isso que eu fico feliz de você poder estar vindo aqui, porque esse programa ele vai ser repercutido na nossa TV Câmara, né? Nós vamos estar tratando disso em plenário. Então, é uma forma da gente tentar levar um pouco mais desse trabalho, o conhecimento público, das autoridades, que tem muita coisa boa. Eu queria, antes de mais nada, registrar aqui a presença do Gabriel Blain. Muito obrigado, Gabriel. É pesquisador do Instituto Agronômico, está representando aqui e é membro do nosso Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, participação assídua lá no Conselho. Muito obrigado pela presença, Gabriel. Vitor, eu assim, eu gosto de te ouvir, porque assim, tudo que você está falando, que você está fazendo, é o que a gente sonha aqui em Campinas, né? De toda essa discussão, a gente vem fazendo aqui na Câmara, no Conselho de Ciência e Tecnologia. Então, eu acho que vocês lá estão conseguindo dar causa a uma série de vontades e de interesses que estão convergindo, né? Então, um comentário inicial sobre essa questão do complexo tecnológico educacional, porque tem que valorizar essas parcerias. Eu acho que a palavra-chave hoje no mundo, em todas as áreas, é parceria, é compartilhamento, e nós estamos vendo isso na prática, porque às vezes você fazer numa mesma instituição ações de pesquisa e de formação, elas são importantes, mas digamos está sob a mesma governança, né? Você traz o Instituto Federal, que é do governo federal também, mas assim está ligado ao MEC, vocês estão ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ou seja, potencializa não só do ponto de vista administrativo, mas do papel que tem que ter, quer dizer, é formar, né, mão de obra, formar novos profissionais, desenvolver pesquisa, levar isso para a sociedade, né, através dessas ações aí para os jovens, então, e com a instalação do parque tecnológico, as empresas lá dentro, né? Quer dizer, então você vai ter conhecimento sendo produzido, formação de mão de obra e empresas interagindo, né, no mesmo espaço físico. Quer dizer, acho que vai ser uma riqueza muito grande, e acho que é um padrão que nós devemos aí perseguir, acho que para o Brasil, né? Servir de exemplo para o Brasil, porque Campinas deve se aproveitar dessa situação cada vez mais, mas é um modelo que eu acho que tem que se fortalecer como um padrão para que o nosso país se desenvolva cada vez mais nessa área de ciência e tecnologia, né? A gente tem falado muito de que Campinas tem um potencial, de fato, é uma coisa, já um acúmulo histórico, mas que a gente percebe que hoje falta a gente buscar esses processos de interação, né? Por exemplo, você tem uma ação da prefeitura, às vezes, para atrair um centro de pesquisa, uma área de desenvolvimento de uma grande empresa. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte: bom, posso instalar lá, eu vou precisar inicialmente de 400 engenheiros. Nós temos que formar engenheiros, sem nenhum demérito das outras áreas de conhecimento que são fundamentais, mas sem isso nós vamos perder a oportunidade, né? Então, parabéns aí, parabéns ao Instituto. Acho que nós temos que cada vez mais treinar. Mas, feita essa consideração aí, só para dizer que está muito alinhado com tudo que a gente vem discutindo, você sabe dessa nossa participação, mas eu queria fazer algumas perguntas, até para entender um pouco melhor o processo. Com relação por exemplo, uma das coisas também que eu vejo interessante no CTI é que ele atua em cima de problemas concretos, né? Não fica só numa discussão abstrata, que também é importante, né? Você buscar o limiar do conhecimento, mas temos um problema, vamos buscar a solução. Como que funciona isso de se provocar o CTI para, olha,
que nem, claro, se o governo federal tem um problema, ele apresenta, mas que nem você citou a Sanasa, tem esse problema da falta d'água. Então, como que se provoca o CTI para que ele fale, bom, tá bom, isso de fato é alguma coisa que cabe a nós ajudar, ou pelo menos numa parte desenvolver. Eu queria entender um pouco como que é isso, porque eu acho que isso é uma das coisas também que diferenciam vocês, essa ação mais prática sobre o problema. Seria uma primeira pergunta. Eu tenho várias aqui, mas só para não acumular. Claro. Bom, para provocar o CTI, basta mandar um ofício, um e-mail, algum tipo de coisa de contato formal, né, que a gente possa abrir um processo administrativo. Então, o CTI ele tem que ser provocado, né? Ele é um órgão que precisa ser provocado. Então, vamos supor que uma situação, o senhor gostaria de fazer um evento de ciência e tecnologia numa região de Campinas, basta mandar um ofício para a gente, aquilo se transforma num processo administrativo, nós iniciamos internamente a preparação disso. Nós vamos montar um plano de trabalho, né, com quem está nos provocando, vamos verificar se há necessidade. Existem duas formas de relação com o CTI formais, uma é o convênio, a outra é o contrato, né? Vamos verificar se há necessidade de convênio ou contrato, em alguns casos nem há necessidade. Se houver necessidade de um convênio, quando tem lá questões legais que podem determinar a necessidade de um convênio, aí nós vamos montar um convênio ou um contrato, isso vai ser avaliado pela Advocacia Geral da União, e aí nós vamos estabelecer esse convênio e contrato. Então, pode ser uma coisa mais simples, que não precise também dessa... um evento é um caso típico em que não precisa de um convênio para isso. Mas vamos supor que seja um programa aí de 5 anos, com uma escola pública, alguma coisa assim, a gente vai precisar fazer um convênio. O CTI, ele normalmente atua nas políticas públicas do governo federal, né? Então, na hora que a gente vai verificar, é claro, o CTI não vai fazer uma peça de teatro, a não ser que seja uma peça de teatro sobre ciência e tecnologia, né? Tá certo? Então, assim, a gente basicamente pode trabalhar em tudo, né? Mas tem que estar previsto em alguma política pública e isso é muito abrangente. Outra pergunta que também acho bastante interessante é essa parceria com as empresas, porque uma outra coisa que a gente percebe é que muito conhecimento é gerado, principalmente em universidades ou mesmo alguns institutos de pesquisa, e aquilo fica restrito ao mundo acadêmico, né? E pouco ele tem, às vezes, de virar alguma coisa para melhorar a sociedade, para ajudar aí a melhorar a vida das pessoas, né? Você falou, né, que mais de 150 empresas são parceiras. E como que se dá esse modelo de relação? Porque sempre também tem algumas dificuldades, porque a empresa tem um objetivo comercial, o governo tem, em tese, uma condição não visa o lucro, tá? Como que vocês conseguem construir isso? Porque isso também eu acho que pode ser um modelo a ser replicado aí para os outros institutos. O instrumento, nesse caso, é através da Fundação de Apoio, né? Ela foi constituída para isso. E a gente só pode se relacionar com empresas porque está na nossa missão apoiar a cadeia produtiva, né? Então, isso está bem explícito. Nós somos criados no contexto de uma política industrial, né, que é a política de informática. E para se relacionar com a indústria, é através de, no caso de um serviço, é um contrato, né? E no caso de um desenvolvimento de um projeto, é um convênio. O CTI ele é elegível para receber incentivos fiscais, a gente recebe incentivos fiscais da Lei de Informática e tantos outros, né? E recebemos também recursos FINEP e recursos, todos eles, BNDES, FINEP, FAPESP, CNPq. Então, o CTI ele é também usado no contexto dos convênios como um instrumento para levantar recursos. Nós não temos recursos para oferecer, não é nosso objetivo fomentar a pesquisa. Mas o nosso objetivo é estabelecer convênios com empresas para buscar recursos, seja em órgãos de fomento, como é o caso da FINEP, seja através de incentivos fiscais. Então, a forma de relacionamento com as empresas, no caso de um serviço em que a empresa vai ser dona do resultado, é um contrato. No caso de um projeto em que o governo federal vai ser também dono do resultado, é um convênio. O convênio, nós somos partícipes, no contrato, nós somos partes, né? E o CTI tem, respondendo a sua pergunta especificamente, tem a capacidade de lidar com propriedade intelectual, respeitar a propriedade intelectual, respeitar o sigilo, né? Tem cláusulas nos convênios e nos contratos que nos permitem
dar essa garantia para as empresas que nos procuram e, em algumas condições especiais, a gente pode participar ou não do resultado, dependendo de ou haver um investimento federal compartilhado no projeto. Obrigado. A outra pergunta diz respeito a esse papel na Estratégia Nacional de Defesa, que você mencionou, que também essa era uma área que eu não tinha muito conhecimento desse trabalho de vocês. E Campinas está se preparando para ser um polo de desenvolvimento na área de defesa. Tanto é que nós estamos com uma lei aqui de incentivo fiscal, já foi aprovada em primeira votação, vai ser aprovada agora no meio de novembro, então deve ser sancionada até o final de novembro. E um dos itens que consta lá, além da área de informática, de pesquisa, que vocês já fala da área de defesa, né? E a gente vem recebendo algumas ações do governo federal, principalmente do Ministério do Exército e da Aeronáutica recentemente, inclusive inaugurou um laboratório no CPQD na área de aviação, de controle do espaço aéreo. E inclusive a Marinha está agora também pretendendo montar um novo laboratório. Como que vocês, dentro dessa estratégia, podem estar... porque Campinas, com essa lei, ela tende a ser vai se destacar também por ser um polo de desenvolvimento. A nossa preocupação em Campinas não é tanto trazer indústria de defesa, é mais trazer o desenvolvimento de conhecimentos da área de defesa. E como que vocês atuam, como que a gente pode potencializar isso já, o que vocês já fazem? Bom, a nossa atuação principal agora em defesa é a área de defesa cibernética, né? O governo federal criou agora o Comando de Defesa Cibernética, então o Brasil não tem mais só Força Aérea, Exército e Marinha. Agora nós temos também defesa cibernética. Defesa cibernética é muito importante, que você pode parar um país só pela internet. Se você conseguir derrubar as usinas hidrelétricas do país através da internet, é melhor do que mandar um caça com uma bomba, né? E isso, eu diria para vocês que já está acontecendo no mundo, né? A questão da espionagem no Brasil não é mentira, não é invenção, ela é verdadeira, está ocorrendo, e o motivo disso é o pré-sal. O pré-sal está gerando uma grande ambição internacional, certo? O Brasil, a tendência é o Brasil se transformar num país rico por conta do pré-sal. E o regime que o Brasil escolheu para o pré-sal, que é o regime de partilha, é um regime que dá muito controle para a União sobre esse patrimônio. E existe um grande esforço para que o país passe para o regime de concessão, que é um regime em que você tem menos controle. Então, toda essa história que a gente está vendo de espionagem, manifestações e coisas do gênero tem um viés, tem origens no exterior, né? Então, a sociedade brasileira precisa estar com seus sistemas de defesa muito bem, para que pelo menos as pessoas saibam de onde estão vindo as coisas, né? Então, a defesa cibernética é muito importante. E ela é importante também para proteger esse nosso patrimônio, que a gente descobriu agora. Ele foi descoberto nos anos 2000, a partir desse renascimento que foi a Petrobras, que a Petrobras vivenciou, e é preciso proteger. Então, a defesa cibernética, no caso do CTI, o que eu posso mencionar para vocês é que nós fazemos o que se chama coleta e análise de atividades maliciosas, né? É uma das atividades que nós fazemos lá. Mas tem muitas outras também, né? Os nossos convênios que são públicos são conhecidos, são convênios com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral, e atuamos fortemente nessa questão, tá? Então esse é um primeiro ponto. Mas também atuamos em defesa, coisas mais pontuais, assim como o desenvolvimento de alguns componentes, algumas coisas assim. Atualmente temos um projeto muito grande, que até pelo crescimento do CTI, nós tivemos que colocar o projeto fora do nosso campus, porque o nosso campus já está bem lotado, né? Agora com os prédios novos vai dar uma aliviada. Mas estamos desenvolvendo componentes eletrônicos para satélite, né? Novos circuitos integrados para satélite. Então são várias áreas, vereador, mas a defesa cibernética é uma área focal. Tá, muito importante. Outra pergunta. Depois eu abro aí para vocês fazer perguntas que eu anotei aqui. Com relação
a esse trabalho que vocês desenvolvem com os jovens, os interessados na área de software e de programação, o que se discute hoje é não mais só a pessoa ter conhecimento sobre software, mas também, ou melhor, não só ter contato com a informática ou ser usuário, mas o novo momento é das pessoas se transformarem em programadores, né? Ou seja, esse é o grande. E que nós temos que trabalhar isso nos jovens, né? Que são aqueles que estão hoje eh, fazendo todo o seu aprendizado. E, digamos assim, a programação é uma linguagem. Assim como ele aprende inglês, que ele aprende português ou espanhol, ele aprender a programar, porque isso vai dar a ele uma independência, uma capacidade não só de profissional no mercado, mas de entender todo esse processo que nós vivemos, de raciocínio lógico, de conhecimento da matemática. Então, eu achei assim, muito interessante. Eu já, aliás, eu estive quase para participar de um dia do WASH lá e acabei, por algum motivo, não me lembro agora, não podendo ter ido, mas eu acho muito importante para que a gente possa, e aí a pergunta é como que a gente pode estar trabalhando isso para que, digamos assim, na rede pública, a gente leve esse tipo de proposta que hoje vocês estão fazendo para ser uma coisa dentro da grade curricular, vamos dizer assim, para virar uma política pública no município, pelo menos. Não só nas escolas da prefeitura, mas também as do Estado. É claro que aí nós teríamos que discutir também com o governo do Estado, mas eu acho que pela relevância do que vocês já apresentam e a praticidade do método, eu acho que eu, a princípio, imagino que seria bem aceito, mas a gente poderia estar articulando um pouco isso, se é possível, vocês têm alguma iniciativa já com isso? Bom, vereador, na verdade, o WASH ele tem uma inspiração numa experiência que eu tive no governo federal, que foi a avaliação do laptop de $100, né? Em 2004, o presidente Lula foi abordado pelo Nicolas Negroponte, que é uma pessoa do MIT, muito conhecida, que o Brasil deveria colocar um laptop na mão de cada criança na escola, né? E essa proposta, o CTI foi acionado naquela época, dentro desse modelo de política pública. Eu já era servidor e eu fui acionado para fazer a avaliação da proposta. E aí eu conheci esse esforço do MIT, no MIT nos Estados Unidos, e ali eu conheci como é que eles fazem lá. E o que nós estamos tentando trazer para Campinas, e eu não sou o único, tem outros esforços na Unicamp também, é esse modelo não tão estruturado de evento, né? Então, o evento WASH ele é uma coisa extracurricular mesmo, né, para a gente levar para a escola, quase como uma brincadeira. Tá? Esse assim, a gente explora muito a questão lúdica, né, e também a gente explora muito a questão da cooperação. Então, a criança que vem para o WASH, em 2 horas que ele começa a trabalhar, ele já é chamado para ser monitor, né? Então, já tem uma responsabilidade de ajudar outras crianças. E à medida que as crianças vão voltando para o evento, a gente vai passando essa noção. Olha, mais importante do que você estar aprendendo a fazer o seu jogo é ajudar o outro a fazer o jogo dele, né? Então, rapidinho as crianças começam a querer ser monitores, né? E, no fundo, é um pretexto para que elas aprendam também, né? Então, o WASH é uma forma não estruturada, né, de você, de forma lúdica, levar isso. A ideia de usar o Scratch, esse programa foi desenvolvido lá no MIT, e ele tem uma origem num grande educador que tem inspiração no Paulo Freire, que é o Seymour Papert, né? E o Seymour Papert, ele, inclusive, Campinas foi o lugar onde ele veio primeiro na década de 70, se não me engano, em 74. Né? Então, Campinas tem uma história importante aí na questão do Seymour Papert. A professora Fira Ripper, acho que foi que trouxe ele a primeira vez aqui para o Brasil. Da Unicamp, a professora. Então, o que nós estamos querendo fazer é criar um modelinho que possa ser reproduzido. Então, no sábado que vem, eu não vou estar no WASH em Campinas, eu vou estar no WASH em Guarulhos. Tá? Que a gente vai começar a fazer a primeira experiência de levar para fora do CTI. E é aos sábados. Então, o que a gente está agora, com o trabalho que a gente está fazendo com o Bentotec, criando os monitores que vão poder depois ser multiplicadores, né, com essas bolsas do CNPq. E são bolsas muito baratas, uma emenda parlamentar mobiliza quase 50 alunos. Né?
tranquilamente, é uma emenda de poucas centenas de milhares de reais durante 3 anos. Né? Então, é um modelo de viral. Né? A ideia é ser viral nesses contextos de rede, né? A gente poder ir contaminando escola por escola, né? Com esse evento e garantindo que ali vai ter um líder que vai replicar isso. Então, essa que é a ideia, vereador, e é bem simples mesmo, é uma coisa para ser prática. Uma outra pergunta. Uma coisa que a gente percebe também existe uma dificuldade de integração com a indústria, né, com setores produtivos. Isso até se explica pelas naturezas. Mas o que a gente percebe também é que há uma falta de integração com os próprios institutos de pesquisa, com as universidades, entre si. O que é lamentável, né, porque você acaba desperdiçando potencial, né, não otimizando recursos, né, como o exemplo, por exemplo, do Instituto, não é o caso de compartilhar necessariamente um laboratório, mas também pode ser, mas ele está compartilhando uma série de estruturas. Os institutos muitas vezes se replicam e você tem pesquisas que são correlatas, né? E eu tenho percebido do Ministério da Ciência e Tecnologia uma preocupação bastante grande de desenvolver pesquisas colaborativas também dentro dessa ótica, né? Não só com uma região ou com um país ou outros países. Eu acho que esse tem que ser a tônica desse processo criativo, né? Agora, o que me preocupa é assim, onde você tem no mesmo espaço geográfico de um município vários institutos de ponta, sejam eles estaduais, federais, universidades, e que muitas vezes não estão integrados, né? Eu queria até uma sugestão sua, como que a gente poderia construir isso? Porque poder ter compartilhamento, de repente um pessoal lá do CNPEM vem usar um laboratório do CTI, vocês vão usar um do CPQD. Aliás, até dizer o seguinte, o brigadeiro que esteve aqui na inauguração do laboratório da aeronáutica, ele falou assim, olha, isso não é um laboratório da aeronáutica, né? É do Brasil. Então é um laboratório para ser usado por empresas também, por outros institutos de pesquisa, que possam se utilizar dos equipamentos lá para desenvolver conhecimento no Brasil. Então, eu gostei dessa visão, porque senão fica, é o laboratório da aeronáutica, esse aqui é da Marinha, esse aqui é da empresa X, esse aqui é do CTI. Quer dizer, se a gente puder compartilhar esses espaços, esse conhecimento, essa integração, eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós daremos um salto de qualidade e, mais uma vez, podemos servir de exemplo, de modelos de uma nova forma de construir ciência e tecnologia. E eu sei que vocês já têm um pouco de experiência. Se você tiver na verdade é uma provocação para que você, se você tem alguma dica, porque eu vejo essa dificuldade, a gente aqui que convive com todos, que fala com vários institutos e universidades. Aliás, vou dizer uma coisa, até dentro da universidade isso acontece. Então não é só entre uma coisa de órgãos diferentes. Dentro da própria universidade você percebe que ali também falta mais essa integração. Claro que até por ser todo da mesma instituição, isso acaba acontecendo, né? Mas poderia ser melhor. Então, fica aí uma provocação. Se você tiver algum conselho, será bem-vindo. Na verdade, eu acho que esse trabalho que a Prefeitura está fazendo já através da sua comissão e através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, a gente precisa fortalecer o Fórum de Gestores de Ciência e Tecnologia aqui, né? O Fórum Campinas. Esse fórum tem que ser bem fortalecido. Ele precisa ter um modelo participativo, né, de trazer a sociedade para a discussão. E eu acho que está sendo feito um esforço já grande para fortalecer o Fórum Campinas. Então, ele é um instrumento que os gestores podem se reunir, mas não pode ficar na esfera dos gestores, porque os gestores são pessoas, né, que vão e vêm. E a gente precisa bolar uma forma do fórum ser um instrumento mais participativo, criar talvez subcomissões, eu não sei muito bem, a gente precisa conversar um pouco mais, mas penso que ali é um instrumento e muita coisa já está sendo feita. O CTI já atua muito fortemente como laboratório aberto. A gente tem muito que melhorar, né? O CNPEM também é um laboratório aberto. O governo federal tem tentado produzir essa coisa de laboratórios abertos. O que acontece é que são duas forças, às vezes, antagônicas que são necessárias. A força de fechar e a força de abrir, né? Então, às vezes, um pesquisador ele vai ficando tão especializado que a tendência é ele, aquele espaço onde ele está,
aquele grupo de pessoas, né, se concentrar e, não que se feche, mas fique mais confinado dentro daquele desafio que eles têm. E a gente faz o esforço contrário, que é abrir, né? As duas coisas são importantes, né? E aí encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. Às vezes gera um pouco de calor isso, né? Calor na comunidade interna, mas toda a instituição de pesquisa precisa buscar se transformar num laboratório aberto em que as várias unidades estejam à disposição. E, no sentido contrário, quer dizer, esse laboratório aberto tem que também garantir o sigilo e a confidencialidade nas relações com o setor privado, senão a gente não consegue ter os contratos, né? Então, é um exercício interessante de organização institucional para você manter o laboratório aberto e, ao mesmo tempo, o respeito a essa questão do sigilo para que a gente possa se relacionar com o setor produtivo, né? Então, assim, eu acho que Campinas já está caminhando muito, quer dizer, o CTI não era um laboratório aberto, foi a partir dos anos 2000 também que a gente iniciou com esse conceito, um pouco inspirado pelo CNPq, que foi laboratório aberto antes do que a gente. E hoje, assim, o CTI funciona como um hub de um centro irradiador de conhecimentos. E às vezes, quando a gente não tem uma determinada tecnologia, um determinado processo, hoje a gente já tem a rede para ir buscar. Então a gente usa muito CPQD na área de interferência eletromagnética, a gente usa o Eldorado usa a gente, Softex hoje usa bastante a gente. Então, assim, existe já um ecossistema, sabe, um tecido de P&D na região de Campinas muito, muito interessante, né? O que eu acho que Campinas está perdendo, e a gente precisa agir muito rapidamente, são as unidades de pesquisas estaduais, né? Essa é uma situação terrível, né, que a cidade de Campinas está vivendo, e a gente precisa agora, Campinas precisa fazer um grande movimento de apoio ao Instituto Agronômico e um grande movimento de apoio ao Instituto Biológico, ao CAT, né? E buscar realmente colocar isso como uma política pública de Campinas para o governo do Estado, né? Contratar gente, aumentar salário, melhorar a infraestrutura, melhorar o papel, né? Hoje, a Embrapa está dominando, né? A visão que a Embrapa trouxe a partir da década de 70 é inspirada, se não me engano, não sou especialista no assunto, mas se não me engano, no Instituto Agronômico, né? O Instituto Agronômico é uma instituição centenária que é responsável pela riqueza da cidade de Campinas. Nós só temos uma cidade rica como a nossa porque, naquele período, o Instituto Agronômico ajudou na produtividade, né? Então, eu acho que a gente deve isso ao Instituto Agronômico e precisamos fazer um grande movimento aqui dos campineiros em defesa das unidades de pesquisa estaduais. As federais tiveram um momento muito difícil na década de 90, mas hoje houve uma grande recuperação. Se depois tiver a oportunidade, mostro para você o diagrama de investimentos nas unidades federais, em particular no CTI. Nós passamos de uma média de investimento de 4 milhões até final da década de 90, estamos com 50 milhões agora, né? Então, crescimento, o salário também, um crescimento muito grande, número de doutores, crescimento muito grande. Então, isso que aconteceu no governo federal não está acontecendo no governo estadual. E é o momento de recuperar ou perder para sempre esse patrimônio. Bom, eu queria perguntar se alguém está nos assistindo aqui presencialmente gostaria de fazer alguma pergunta para o Vitor. Vitor, eu queria saber a respeito dessas bolsas do ensino médio que você falou que elas estão disponíveis. Como a gente tem acesso a isso? Como a gente pode indicar alguém? Porque há pessoas que às vezes nos procuram, mas, por exemplo, eu não tinha conhecimento dessa disponibilidade. Eu gostaria de saber aonde e quais os critérios que a gente poderia encaminhar alguém que procurasse o gabinete. Excelente. Bom, nós temos algumas bolsas ainda, eu não sei quantas, mas foi eu acho que eu tenho que mencionar, isso foi uma emenda do deputado Ivan Valente, né, para
pode mencionar. O deputado Ivan Valente colocou R$400 mil no CTI, nós repassamos para o CNPq e essas bolsas aparecem para a região de Campinas. Tá aí, né? Essas bolsas, elas são bolsas de pequeno valor, também não é o objetivo colocar uma grande quantidade de dinheiro num aluno de ensino médio que a gente sabe que ainda não tem informação para lidar, né? Mas pelo menos paga o ônibus para ir para a atividade. E essas bolsas, elas são de até 3 anos. E, no caso do CTI, um requisito que nós colocamos para poder participar dessas bolsas é participar do WASH. Como o WASH vai ser, a ideia é criar um multiplicador para a cidade toda, então o aluno tem que mostrar, porque como é um aluno de ensino médio também, ele às vezes ainda está se formando como profissional, não tem aquela regularidade, ainda não sabe muito bem o que quer da vida. Então, o primeiro requisito é querer ir num sábado, ou em vários sábados, até o CTI. E quando ele vai no terceiro, a gente sabe que ele é que nem escoteiro, né? Escoteiro, ele só ganha o lenço depois do terceiro sábado que ele vai lá, tá certo? Então, eu me inspirei nisso, minha filha fez escotismo, e a gente, olha, se você conseguir em 3 sábados, então significa que você está motivado o suficiente para ganhar a bolsa. E aí a gente combina com o bolsista quantos dias por semana ele vai no CTI. Em alguns casos, como é o caso do Bentotec, nós combinamos que eles não vêm ao CTI, eles ficam no Bentotec. A gente vai até lá, tá certo? Porque são muitos estudantes lá, então a gente vai na escola lá e... Né? Mas a documentação é muito simples. A documentação é histórico escolar, uma autorização, RG, esse tipo de coisa. Porque ele vai também ter que abrir uma conta, ele vai receber um número para poder no Banco do Brasil retirar o dinheiro, né? Em torno de R$160 por mês, né, que ajuda a pagar o ônibus, mas já prepara o estudante para uma iniciação científica. A gente já começa a ensinar ele o método científico, né? É muito interessante, é riquíssimo e não tem nenhuma restrição. Precisa combinar com a diretora da escola, o diretor da escola, para ele saber o que está acontecendo, precisa ter uma autorização. Esse jovem ainda é menor de idade, né? Então, mas a gente tem algumas vagas ainda, tá? Claro que mobilizar isso próximo do CTI seria mais fácil, tá? Mas não temos restrição. Nós temos gente do Campo Grande também. Aí ele vai ter que se virar para poder chegar lá, né? Uma coisa que a gente podia pensar, vereador, para esse programa, é colocar um ônibus da prefeitura, sabe? Para transportar o pessoal. Se a gente for fazer uma intervenção num determinado bairro que é mais longe, um sábado ter esse transporte, que isso ajuda muito, né? Um ônibus escolar, alguma coisa assim. E ter também um assistente social. Acho que seria bacana a gente poder contar com a ajuda de um assistente social, no caso da escolha de um determinado bairro, né? Então, é mais ou menos isso. Não é muito complicado, não. Agora, vamos supor que tem aí um deputado interessado em fazer uma intervenção num certo bairro. Ele identificou que um certo bairro precisa de uma intervenção. A gente faz o plano de trabalho para aquele bairro, reproduzindo essa experiência que a gente já tem. Nossa ideia é que a gente vai espalhar isso pelo Brasil inteiro. Estou indo agora para Guarulhos, já temos uma solicitação de Jundiaí, e assim vai. Obrigada. Mais alguém? Bom, Vitor, foi até oportuno essa pergunta da Neuza, tanto é que eu tinha até anotado aqui. Mas, em cima disso, parabenizá-lo, tá? Porque, para mim, também, eu estou sabendo agora desse complexo tecnológico e educacional de vocês lá, CTE, e que vocês estão visando o conceito de, além de fomentar e impulsionar a inovação, formar cidadãos comprometidos. Nós estamos muito aquém no nosso país da gente seguir à frente, a gente está à frente de outros países na tecnologia.
Agora, em cima disso, nessa ação social do OSH que vocês estão fazendo lá, isso é aberto para qualquer escola, Qualquer cidadão. qualquer Qualquer cidadão. cidadão. Não tem vinculação institucional. A pessoa tem que se inscrever no nosso site toda semana que ela queira ir. Então, por exemplo, ela quer ir no próximo sábado, ela se inscreve durante a semana. Durante a semana. Daí, a outra semana ela quer ir, ela tem que se reinscrever de novo, porque a gente precisa saber quantas pessoas vão entrar para passar na portaria. Então você respondeu, eu ia incluir a pergunta sobre isso, e não existe custo. Não. Totalmente de graça, né? Nós estamos oferecendo um coffee break, por enquanto, como é uma atividade social, não temos um recurso no CTI para isso ainda, né? Mas a gente oferece lá um lanchinho para o pessoal. Eventualmente, em um dado momento, a gente vai tentar organizar isso melhor, talvez fazer um lanche comunitário, alguma coisa. Mas, por enquanto, a gente está oferecendo isso, não tem custo nenhum. Parabéns. Mais perguntas? Lu, aqui. Vitor, para esse projeto estender para as comunidades, precisa necessariamente ter uma sala de informática, né? Já se cogitou a parceria com CDIs, comunidades, que têm as salas de informática normalmente inseridos em pontos de áreas de risco social, enfim? Seria ótimo. Na verdade, a gente não cogitou, não. Sabe? Se vocês puderem ajudar a gente com isso. Eles estiveram aqui mês passado, tá. a gente está bem articulado com eles. Bacana. Eles têm muita experiência, viu? A gente vai aprender com eles. Mas, no caso de Guarulhos, são os CELS, tá? Que a gente está começando a trabalhar. Mas acho que as próprias escolas municipais poderiam ser parceiras. Tá? Quer dizer, eu não sei como é que é a programação nas escolas, né? A escola municipal, em geral, é bem melhor que a estadual, né? Então, aqui em Campinas é bem superior. Então, o pessoal está bem avançado nas escolas municipais. Mas, em geral, as estaduais, as salas de micro ficam trancadas. Então, a gente pode, com esse evento, começar a abrir as salas, né? Então, tem um sábado em que a diretora topa que a gente faça a intervenção, né? Eu comecei com 10 crianças, depois foi para 20, de repente está 70 pessoas vindo todo sábado no CTI. E assim, todo tipo de... né, o meu maior apoiador é o Léo. Tá? Eu queria falar para vocês, se não fosse ele, não funcionava. Porque ele vai lá, está sempre apoiando a gente. Mas uma das coisas que a gente percebeu, tinha muita preocupação, assim, não, porque vai quebrar o computador, vai subir o mouse, que nada. Assim, o pertencimento das pessoas pelo espaço é incrível. Não tem nada disso, né? Então, a gente vai, acho que só de abrir os laboratórios no sábado, pode ser que a gente ajude algumas escolas. Nós podemos, então, fazer essa interface aí, porque nós temos uma boa parceria com o CDI e eles têm atividade em várias comunidades aí, já com a expertise deles na área de conhecimento nessa tecnologia, mas eu acho que se eles tiverem disposição, pode ser um parceiro de vocês, além da escola pública, como você falou. Bom, mais alguma... A Neuza, mais uma pergunta ali? Causa própria, tá? Hum. Quando fala em tecnologia, a gente não pensa, que você citou referente à ortopedia, né? Você não faça uma cirurgia ortopédica. Agora, eu queria que você explicasse isso em relação ao quê? À imagem, alguma coisa que vocês estão avançando em relação... Vocês estão oferecendo essas imagens ao SUS, é isso? Eu fiquei em dúvida. Tá bom. Bom, na verdade é uma área nossa que chama prototipagem rápida. Eu te coloco em contato com o pesquisador, que é o Jorge e o Pedro. E a ideia... ali eles começaram esse trabalho na década de 90. Eles, a partir da imagem do tomógrafo ou da ressonância, vamos supor que você tem que fazer uma prótese, né, e ao invés de você abrir o paciente para depois tentar ajustar a prótese, você já faz a prótese antes de abrir o paciente a partir das imagens médicas. Tá? Então, isso reduz o número de horas que o paciente fica aberto. Mas não é só isso, tem outras coisas que eles também podem contribuir, né? Mas já são mais de 3 mil casos, né? E são reconhecidos. O Jorge estava na Rússia essa semana. Eles usam a impressora 3D, né? Eles usam a impressora 3D. Acho que o vereador visitou lá, eu visitei. né?
Muito legal. Você visita lá para conhecer. Eles têm uma visita rápida que eles fazem para pessoas conhecerem. Agora, o CTI não faz atendimento de pacientes, né? Então, é através do médico. Tá? A responsabilidade é do médico, né? Mas, às vezes, você pedir para o médico entrar em contato, pelo menos para conhecer, pode ser uma forma de ter uma alternativa de tratamento. Muitas pessoas estão procurando essa alternativa. Obrigada. Mais alguma pergunta? Vitor, quer fazer alguma consideração final para o encerramento da nossa reunião? Eu quero agradecer. Eu quero agradecer, me colocar à disposição, convidar todo mundo para estar no WASH, conhecer o WASH. E também para conhecer o CTI durante a semana, a gente está lá também. É só entrar em contato com a Fabiana Bonilha, que é a chefe de divisão de Relações Institucionais, e marcar um dia lá, tá bom? Estamos todos à disposição de vocês. Bom, Vitor, muito obrigado mesmo. Foi muito gratificante, como eu imaginava, as suas colocações, esclarecendo ao público de Campinas, não só os que aqui estão presentes, mas aqueles que nos assistem pela TV Câmara, de tudo que o CTI faz e as ideias inovadoras que nós desejamos sucesso. Queremos estreitar essa parceria, não só da Câmara Municipal, mas gostaríamos com a Prefeitura também e com os outros institutos e universidades aqui da nossa cidade. Eu acho que a gente pode cada vez potencializar mais. Pelo menos esse é o intuito aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, que é ser um agente articulador, um facilitador de políticas públicas para o bem da nossa sociedade. A gente trabalha muito com o conceito de cidade inteligente, ou seja, todo o conhecimento gerado, e aqui em Campinas se gera muito conhecimento, ele tem que servir para melhorar a vida das pessoas, ele ajudar a população de um modo geral. Então, se a gente só produz um conhecimento que não chega a esse fim, ele acaba não atendendo ao seu objetivo maior, que é uma vida melhor para todos. Então, muito obrigado pela presença, a todos que aqui compareceram, quem nos assistiu, e às 11h35 eu declaro encerrada a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado, voltaremos ao mês que vem com um novo debate. Obrigado.